A gravar, mas. Ok, agora está a gravar. Bem, vamos voltar então à parte que interessa propriamente dita, à parte já da matéria, que era então a restrição global que eu tinha falado, ok? Por isso há situações, vamos começar por aqui, há situações em que nós não temos uma fórmula óbvia, uma expressão óbvia para dizer quais são os tuplos de várias variáveis que são possíveis, como temos, por exemplo, quando dizemos expressões A igual a B mais C. Por isso, nessas alturas, o que podemos fazer, e em choque isso é permitido, e em todas as linguagens é permitido, é criar uma restrição que explicitamente indica quais são os tuplos permitidos. Ok? Por isso, não temos hipótese de usar as restrições implícitas nas fórmulas que nós podemos criar com operadores de soma, subtração, multiplicação, etc. Vamos usar então um conjunto de tuplos que são os tuplos permitidos, ok? Em Choco, já agora, como é que isto se faz? Além de importar, digamos, os módulos que são importantes, das variáveis, resolvedor e modelo, usa-se ou importa-se o módulo das restrições, com extensão para tuplos, e como se representam essas restrições é dizendo que, enfim, declarando o modelo, declarando o resolvedor, e agora dizendo, por exemplo, que eu tenho um conjunto de variáveis, x, que são três variáveis que têm o domínio de 1 até 8. Okay? Depois digo, existe um conjunto de valores, que é uma matriz, okay? Que basicamente diz que a primeira variável representa o primeiro tuplo, o primeiro conjunto, não é? A segunda variável tem valores no segundo conjunto, a terceira variável tem valores no terceiro conjunto, mas, digamos, simultâneo. Por isso, os tuplos possíveis serão 1, 2, 2, 3, 4, 3 e 5, 6, 7. Ok? Como é que nós agora garantimos a ligação entre as variáveis e os valores? Com esta restrição de tuplos. Noutras linguagens chama-se tabela, por isso aqui é tuplos. Ok? Com estes tuplos nós ligamos os valores. Aliás, criamos aqui um conjunto de tuplos neste momento ainda, e agora dizemos que sim senhora, que por isso a restrição de facto é a tabela, nós ligamos as variáveis aos tuplos, ok? Desta forma, com a especificação da tabela da restrição global table, ok? Por isso criamos um conjunto de variáveis, um conjunto de tuplos que é baseado num array de arrays, não é? Okay. Em Java, isto é normal. Fazemos esta ligação e depois podemos pedir para resolver, ok? Professor, Diga, diga. desculpa interromper, mas eu não percebi muito bem porque a net partiu um bocadinho. Ok? Mas, por exemplo, o valor em X, de que forma é que se associa, por exemplo, ao array 135? Este array 135, 246 e 237 são os tuplos possíveis, digamos, para as variáveis que eu vou definir, ok? Ok. E as variáveis, o valor pode... espera, agora não tenho a certeza que são... já vamos ver aqui as respostas, ok? Mas agora não tenho a certeza que 3 por 3 dá ambiguidade. Mas desculpe, penso que as restrições, estava a dizer ao contrário, ok? Os tuplos possíveis são 135, ou seja, x1 igual a 1, ou x0 neste caso. Quando eu associar as variáveis x aos tuplos, ok? E os tuplos Uhum. são criados a partir deste array de arrays, não é? Ou desta matriz. As combinações possíveis são 135, 246 e 237. Ok? Por isso tenho que ter a certeza que estes Já valores voltou têm. a partir a net, desculpe. Eu tenho que ter a certeza que na definição da variável, da matriz, tem tantas linhas quantos os tuplos permitidos e cada linha tem tantas colunas quantas as variáveis é que se vai aplicar. Ok? Por isso, se vocês virem a solução... depois eu posso vos mostrar a solução. Aliás, tem este problema naqueles códigos que vocês podem sacar da página. Ok? Mas basicamente o que isto diz, neste caso, está a associar três variáveis, x, são três variáveis que têm o domínio de 1 até 8, ok? As combinações possíveis dessas três variáveis são aquelas que vocês definem numa matriz. E para associar a matriz, por isso, cada tuplo a um conjunto de variáveis, o que vocês fazem é definem este tipo de tuplo, ok? Declaram-no, e depois associam o tuplo às variáveis que vocês definiram
variáveis de interesse que vocês definiram. Ok? Ok, Por isso, obrigado. por isso, se vocês mandarem resolver e printarem os valores, vocês vão obter 1, 3, 5, 2, 4, 6, 2, 3, 7. São os 3 valores possíveis. Então, mas o 318 é o quê? Então, a variável x é um array de variáveis, Certo? são 3 variáveis, x0, x1 e x2, com domínios de 1 até 8. Ok. Quando vocês declaram a variável, vocês têm que declarar o domínio. Claro está que aqui não podia ser diferente, não é? Não vai até 8, vai até 7. Podia ser mais restritivo aqui, não é? Podia ter definido uma variável que só valia 1, 2, 1 e 2, a segunda só valia 3, 4 e 3, a terceira valia 5, 6 e 7, ok? Mas, enfim, isso agora, o que interessa é que, uma vez feita esta definição, aliás, este domínio genérico, não é? Depois posso restringi-lo adicionalmente, não é? Obrigado. Ok? Bom, então, mesmo quando, por isso, isto é o caso, digamos, extremo, em que eu não faço ideia como é que vou representar as combinações de variáveis, não há nenhuma fórmula, não há nenhuma expressão que me ligue os valores possíveis das várias variáveis, mas há situações em que mesmo que eu perceba como é que eu posso juntar as variáveis, nomeadamente com agregação de restrições mais simples, convém mesmo assim usar restrições, as tais restrições globais. Porquê? Por um lado, em princípio, torna a modelação do problema mais simples. Se souber que existe uma variável, uma restrição, que me restringe as variáveis de uma determinada forma, eu escuso de imaginar como é que posso representar essa restrição com restriçõezinhas mais pequenas entre as várias variáveis. Por outro lado, e essa é a parte importante, enquanto que esta primeira parte é mais syntactic sugar, ou seja, é mais bonito de apresentar, mas não adianta muito, esta segunda parte é importante, que é a exploração de algoritmos especializados para obter melhor propagação e, por isso, eliminar melhor os valores dos domínios das variáveis durante a execução dos programas. Ok? Vamos lá ver este exemplo. Okay? Suponhamos que vocês têm all different, que já usamos, não é? Este conjunto de n variáveis tem que ser todas diferentes. Okay? Bom, como é que vocês representam isto? Uma hipótese é dizer assim, bom, isto, se todas têm que ser diferentes, elas têm que ser diferentes de 2 a 2. Ok? Eu não sei se temos feito de uma maneira ou de outra, enfim, o all different é demasiado óbvio para usar sempre, mas de qualquer maneira podemos dizer que, ok, queremos estes conjuntos de diferença, estas restrições de diferença entre xi e xj, em que o i é menor que o j. Ok? X1 tem que ser diferente de X3, ou, enfim, depende agora como eu começo a contar, mas X1 é diferente de X2, diferente de X3, etc. Outra hipótese é dizer que queremos que elas sejam todas diferentes, ou seja, criamos uma restrição all different, criamos ou usamos uma restrição all different, em que pomos um array, um vetor de variáveis, e implicitamente estamos a dizer ao sistema não só que semanticamente deve garantir que as variáveis sejam diferentes de 2 a 2, como também, eventualmente, usar um algoritmo especializado para conseguir ver mais do que quando se vêem restrições isoladamente. Ok? Bom, vamos ver o que é que isto quer dizer exatamente. Que algoritmos são estes? Imaginem que vocês têm este conjunto de 9 variáveis, ok? x0 até x8 tem os domínios, umas têm o valor 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, esta tem os domínios todos, esta tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. E querem que elas sejam todas diferentes. Se vocês fizerem diferenças 2 a 2, o que é que conseguem fazer? Por exemplo, imagina que x0 é diferente de x1. Isto propaga alguma coisa, ou seja, retira algum valor do domínio das variáveis ou não? O que é que vos parece? Foi o que vimos ontem, não é? Desde que as variáveis tenham 2 valores no domínio, dizer que as variáveis são diferentes é sempre possível fazer, não é? Basta que um valor seja diferente do outro valor na outra variável. Por isso, cada valor nesta variável tem pelo menos um suporte nas outras. Ou seja, como esta tem vários valores, o 3 há de haver um valor diferente do 3. Há de haver um valor diferente do 5 e do 4. Okay? Por isso, nem 3, nem 4, nem 5 saem do domínio destas variáveis, e a mesma coisa no x1. E, no entanto, se vocês olharem para estas 9 variáveis, vocês não conseguem perceber que há coisas que não podem acontecer, que podem já eliminar valores.
Alguém me diz como é que consegue eliminar aqui valores logo antes de saber quais são. Nós temos 3 conjuntos com 3, 4, 5. Logo eles os 3 não podem... Ou seja, um vai tomar o valor 3, outro vai tomar o valor 4 e outro vai tomar o valor 5. E? Obrigatoriamente. E? E? E todos eles perdem esses valores. A parte importante é que as outras variáveis não Sim, não podem podem- tomar o valor 3, 4, 5. Não é? Há 3 variáveis, x0, x4 e x8, 3 variáveis para 3 valores. Eu não sei que valores é que cada uma das variáveis vai tomar, mas sei que mais nenhuma variável pode tomar estes valores. Ok? O que é importante porque eu agora posso propagar esse conhecimento e dizer que o x1 já não pode ser 3, 4, 5. Só pode ser 6, 7, 8. Estão a ver? Mais. E agora? Depois, com esta restrição que fizemos, fazemos o mesmo para o 678, com o x1, x5 e x6. Ok? Por isso, x1, x5 e x6 vão ter que tomar o valor 6, 7, 8 e Os que sobram, o x2, o x7 e o x3, têm de tomar o valor 7, 8, 9. 1, 8, 9. Ok? 1, 8, 9, ok. 1, 8 e 9, não é? Ok. Portanto, é isso basicamente, que se vocês raciocinarem globalmente sobre as variáveis todas e saberem que elas são todas diferentes, vocês conseguem tirar mais informação, por isso conseguem restringir os domínios das variáveis mais do que olharem para elas duas a duas. Okay? Se vocês olharem para x0 e x1, não percebem porque é que o x1 não pode tomar o valor 3, 4, 5. Há aqui tantos valores, não é? Por isso, basicamente, é esse o princípio que é usado, aliás, é o raciocínio que é usado no All Different, ok? E o que se pretende com esse All Different é arranjar um algoritmo que seja eficiente e que consiga fazer isso, ok? Reparem que eu posso sempre fazer, quer dizer, é difícil estar a ver todas as combinações possíveis de uma maneira, digamos, genérica, mas o que eu gostaria era que realmente eliminasse os valores 3, 4, 5, 6, 7, 8 da variável x3, etc. Não é? Bom, como é que isso é feito? Já agora, este exemplo, obviamente vocês podem dizer, mas isto é uma esquisitice, ninguém tem uma situação desta, e obviamente este exemplo é artificial, não é? Foi aqui de propósito para fazer para vocês perceberem este princípio do pigeonhole, ok? O pigeonhole é quando há tantas variáveis, quando há tantos pombos quantos pombais, os pombos ocupam os pombais, embora vocês não saibam qual pombo é que vai para qual pombal, mas mais nenhum pombo, digamos, pode ir para esse pombal. Não sei exatamente porque é que se chama o pigeonhole ou porque é que se usa esta imagem, mas enfim, é a clássica. Ok, mas há situações mais realistas, ok, em que vocês, por exemplo, no Sudoku, e por isso em vários problemas de restrições em que são todas diferentes, basicamente o Sudoku é um conjunto de variáveis, de restrições sobre conjuntos de variáveis. A linha tem que ser toda diferente, a coluna tem que ser toda diferente, o quadrado tem que ser todo diferente. É tudo, são todas as restrições que existem num problema como o Sudoku, não é? E há coisas que vocês podem fazer usando restrições localizadas. Por exemplo, este valor aqui, 7, toma o valor porquê? Porque, do ponto de vista e aqui é apenas restrições unárias, okay? Uma vez estando aqui um 1, o 7 não pode, esta restrição não pode tomar o valor 1. Por isso, o valor 1 sai do domínio desta variável. Tal como sai o valor 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8 e o 9. Por isso, o único valor que resta é o 7. Por isso, por propagação, como fizemos nas rainhas, simplesmente por restrição, como é que se diz? Por propagação, digamos, neste caso, propagação, mantendo consistência de 9, digamos, este valor fica fixo a 1 e este, se não me engano, este fica fixo a 4. Okay? Não pode ser nem 1, nem 2, nem 3, nem 5, nem 6, nem 7, porque entretanto este ficou a valer 7, nem 8, nem 9. Ok? E, no entanto, não há mais nada a fazer. Ok? À partida não há mais nenhuma casa que tenha 8 valores diferentes, digamos, a restringi-la para ficar com o nono valor.
E, no entanto, usando o Pigeonhole Principle, o tal princípio do Pombal, consegue-se fazer alguma coisa. Okay? Por exemplo, porque é que esta variável, esta restrição tem que ser 9? Bom, não pode ser 1, nem pode ser 2, por junto não pode ser nem 1 nem 2, não é? Mas como estas variáveis não podem ser 9 e esta variável também não pode ser 9, e como algumas destas 5 variáveis têm que ser 9, se não são estas 4, tem que ser esta. Ok? Basicamente é isso que nós fazemos quando resolvemos o Sudoku à mão, não é? E isso estão a ver que envolve várias variáveis. Diretamente não pode ser nem 1, nem 2, nem 6, nem 5, nem 4, mas pode ser 7, 8 e 9. Okay? Porque é que não é 7, 8, o 8 por acaso não pode, mas pode ser o 7 e o 9. Porque é que não é o 7? Bom, porque alguma destas tem que ser 9 e estas 4 não podem, por isso a quinta tem que ser. Este princípio de olhar para os pombais e para os pombos permite, digamos, obter este resultado. E quem diz isto diz aqui o 6, não é? Não pode ser nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, mas pode ser 7, pode ser 7 e pode ser 6. Não há nada que impeça de ser 7, mas como eu sei que deste lado não pode ser 6, aqui não pode ser 6 e aqui também não pode ser 6, não é? Este terá que ser 6. Bom, e a mesma coisa para o 4, pela mesma razão. Não pode ser este, não pode ser este, não pode ser este, de maneira que destas que sobram, o 4 tem que vir parar aqui, porque eu sei que existe pelo menos um 4, não é? Enfim, há uma série delas, ok? E depois ainda posso fazer mesmo, estas fixa mesmo valores, este princípio. E mesmo não fixando os valores, eu sei que agora há outras possibilidades, enfim, por exemplo, estes valores que são 3, 4 e 7, que são os que sobram, o 7 não pode ser, o 4 não pode ser, o 3 não pode ser, e mesmo assim restringe os domínios destas variáveis a apenas 2 valores, e aqui é a mesma coisa deste lado. Não é? Isso é um conjunto de reduções que pode ser feito se eu olhar, digamos, para as restrições de uma forma global. O conjunto de restrições de diferença de uma forma global. Ok? E por isso agora a questão é como é que nós conseguimos fazer isso. Okay? Olhando assim a olho a gente faz isso, não é? Quando resolve o Sudoku num jornal, numa revista, faz-se mais ou menos, usa-se mais ou menos estes princípios, mas agora como é que nós podemos pôr um computador a fazer isto, não é? Bom, a ideia, no fundo, é generalizar a noção de consistência de arco, ou seja, saber até que ponto é que dadas, voltando aqui ao princípio, porque é que, dadas a situação que existe, porque é que este valor não é, se este valor que aqui está tem consistência, que valor é que tem aqui que é compatível com os valores das outras restrições que o afetam. Okay? Há várias restrições. Há esta restrição que o afeta, há estas restrições que o afeta, há as restrições neste quadrado que o afeta e depois indiretamente também há outras restrições que o afetam, ou seja, aqui tem que haver, existe um e apenas um valor, não é só apenas que eles são diferentes, mas é que existe pelo menos um novo. Okay? E é esse princípio que se tenta generalizar, que é qual é o valor que eu posso atribuir a esta variável que tem suporte nas outras restrições que envolvem esta variável. Okay? E por isso basicamente é generalizar o princípio do arc consistency, por isso, da consistência de arco, é saber que valor é que tem, que valores é que existem na variável que têm suporte nas outras variáveis que estão ligadas a elas por restrições. Só que as restrições agora já não são restrições binárias, são restrições globais. E por isso, se vocês analisarem o algoritmo que nós usamos para as restrições binárias e generalizarmos para n variáveis, cada uma com d valores no seu domínio, vocês obtêm um algoritmo com esta complexidade. N à quarta, número de variáveis, d, que é o domínio, k elevado a mais 1, a k neste caso é o k2. Por isso vocês já estão a ver que no Sudoku vocês têm 81 variáveis, ok? 81 à quarta, cada variável tem 9 valores, por isso 9 neste caso ao cubo, ok? Já estão a ver que é 9 ao cubo vezes 9 à quarta são 9 à sétima, tem essas 9 à sétima combinações que tem que testar só para verificar se os valores são consistentes. Ora, isto é obviamente muito pesado, ok? E é vulgar terem variáveis, terem restrições de diferença com 20, 30, 40 variáveis, ok? Torna isto absolutamente explosivo, ok?
Por isso, a ideia é arranjar uma maneira diferente de fazer isso. Okay? E o primeiro algoritmo que apareceu, digamos, atacava este problema de uma forma mais tratável, foi este algoritmo do Rejan, que eu vou dar com algum detalhe, os outros não vou dar, vou só dizer que existem, que que baseia-se na teoria dos grafos, e em particular no matching, por isso no aparelhamento de grafos bipartidos. Okay? O que é que isso quer dizer? O que é um grafo bipartido? Bom, um grafo bipartido é um grafo em que os nós estão organizados em vários grupos, neste caso dois, só é bipartido. Há dois grupos com a estrutura que garante que entre nós do mesmo grupo não existem restrições. Okay? Ou seja, não existem ligações entre nós do mesmo grupo, todas as ligações são entre nós de grupos diferentes. Okay? E por isso, neste caso, o que vamos fazer é associar o nosso problema de all different a dizer assim, ok, os nós representam, um dos grupos representam as variáveis, o outro grupo representa os valores. E só existe ligação entre uma variável e um valor, por isso não existe ligações entre as variáveis, o grafo é bipartido, não existe valores não existe ligações entre valores, o que existe é ligações entre variáveis e valores se os valores estiverem no domínio das variáveis. Concretamente, vamos ver este exemplo. A pode ser 1 e 2, B pode ser 1 e 2, C pode ser 1, 2 e 3, o D pode ser 2 e 5 e o E pode ser 3 e 6. Ok? Isto é representado por este gráfico. Há 5 variáveis, A, B, C, D, E, e os valores, o A está ligado a 1 e ao 2, o B está ligado a 1 e ao 2, o C está ligado a 1, 2 e 3, e por aí adiante. Por isso, a primeira coisa é, quando se declara uma restrição all different, internamente o sistema implementa, digamos, um gráfico bipartido com estas ligações. Depois, porquê é que isto é útil? Porque em tempo polinomial é possível eliminar do grafo todos os arcos que não correspondem a soluções. Ou seja, se esta ligação não corresponde a uma solução, em tempo polinomial eu posso retirar a ligação de C para 2, okay? Que existe inicialmente. Okay. Como é que isto é feito? Bom, há três ou quatro pontos aqui importantes. Primeiro, uma solução do problema é uma atribuição de valores a variáveis, e por isso tem que haver um match entre as variáveis e os valores. Cada variável pode tomar um e apenas um valor. Bom, isso é o chamado match, nos grafos, ok? E em particular um match, por isso um match é apenas uma atribuição de arcos, digamos, que ligam nós de grupos diferentes. Um matching é máximo se liga todos os nós do grupo mais pequeno. Okay? Neste caso das variáveis, todas as variáveis têm que ter uma ligação a um valor. Okay? E é máximo se todas forem. Bom, por isso este é um matching máximo. Okay? Bom, aqui à partida, se eu conseguir fazer um matching máximo, sei que existe uma solução. Okay? À partida, soluções do problema correspondem a matchings, aparelhamentos máximos. Okay? Mas isso não me diz tudo o que eu quero. Okay? Isto apenas diz que existe uma solução, mas, por exemplo, porque é que eu tenho que eliminar o C igual a 1? Porque é que este arco não deve aparecer lá? Bom, isso tem que fazer mais qualquer coisa. Okay? E a forma de fazer isso é dizer que, aqui à frente, que os princípios que vamos usar é o seguinte: se um arco não pertence a nenhum matching máximo, obviamente pode desaparecer. Quer dizer que não corresponde a nenhuma solução. Depois, o que é importante é que, uma vez determinado um matching máximo, eu consiga perceber quais são os outros arcos que pertencem a outros matching máximos. Okay? Por exemplo, saber que o A pode ser 1 e o B 2 não me impede que seja o B igual a 1 e o A igual a 2. Okay? Por isso, eu, a partir deste matching que eu tenho, eu devo perceber que o A igual a 2 e o B igual a 1 são possíveis também. E por isso estes dois arcos devem manter-se na representação da restrição. Okay? Outros não. O C igual a 1 não se vai manter porque não corresponde a nenhuma solução. Não corresponde a nenhum matching máximo. Ok, por isso, voltando aqui.
Ok. E como é que eu consigo perceber quais são os arcos que pertencem a um matching máximo, uma vez obtido um matching máximo? Ok? Espero que estejam a ouvir ainda. Por isso, há dois princípios. Ou esse arco pertence a um ciclo alternado, já vamos ver o que é que se quer dizer, ou pertence a um caminho alternado par, começando num nó que esteja livre. Okay? O que é que isto quer dizer? Se eu tiver este matching máximo, naquele problema que eu aqui tinha, eu posso verificar que 6 é um nó livre, porque não está ligado a nenhum arco que pertença ao matching máximo. O que é um caminho alternado par? É um caminho que alterna arcos que estão no match com arcos que não estão no match. Por isso, 6 não está, mas se eu continuar por um arco máximo, de E para 5, já tenho um caminho 6, 5. E posso continuar. Se este estava no arco, se estava no match, 5D não está, por isso eu posso fazer o caminho 6, 5D. Só que este não é ímpar, não é par, é ímpar. Tem 1, 2, 3 arcos, por isso tenho que continuar até ao 4, e aqui já tenho 5 variáveis, por isso já tenho 4 arcos, e por isso é par, porque são 4 arcos, e são alternados porque os arcos vão alternando entre os que estão no match e os que não estão no match. Ok? Por isso, isto é a primeira parte. A outra possibilidade é os arcos estarem num ciclo alternado, ou seja, começando numa variável, ou começando num nó, acabar nesse nó alternadamente. Por isso, posso ir do A para o 1, estou dentro, do 1 para o B, estou fora, do B para o 2, estou dentro, do 2 para o A, estou fora, voltei ao ponto de partida, e alternando arcos que estão dentro e arcos que estão fora do match. Okay? Por isso, neste caso, por exemplo, o E3 não pertence a nenhum ciclo alternado, okay? Porque se eu começar daqui para aqui, para cima, depois não consigo vir para baixo. Okay? Aliás, enfim, conseguiria, mas não alternadamente, por isso eu posso ir do E para o 3, depois começo por um ciclo, por um arco que não está no match, passo para um arco que está no match, depois posso eventualmente continuar por um arco que não esteja no match, para o 1, para o 2, mas depois não consigo sair cá para baixo. Okay? Fico por aqui, posso ir para aqui para o A, depois para o 2, mas o 2 não posso andar para trás, para baixo, só posso andar para o B e já não saio daqui. Okay? Por isso, se vocês analisarem com cuidado, este arco não aparece num ciclo alternado, por isso não, E3, C, depois não volta para o E, nem aparece num caminho par, porque fica cá para cima e não sai de lá, e por isso este arco pode desaparecer. Ou seja, o E, afinal, não pode ter o valor 3 e eu posso retirar o valor 3 do domínio da variável E. Okay? E por isso, os outros arcos podem ser eliminados de uma forma semelhante e chega à conclusão que afinal já só existem estes arcos. Ou seja, os arcos principais, não é? Os que já estão no matching, desculpa, o A pode trocar com o B, e o D e o E podem, em vez de tomar o valor 4, 5, podem tomar o valor E6, 5 e 6. E reparem que aqui, porque é que é importante estar num ciclo alternado? É fácil de ver, não é? Se o A1, B2, A é um ciclo alternado, quer dizer que em vez de usar as atribuições destes arcos que estão no match, possa usar as atribuições que estão representadas pelos outros arcos que não estão no match. Ou seja, em vez de ter A igual a 1 e B igual a 2, posso ter A igual a 2 e B igual a 1. Corresponde também a uma solução que não afeta as outras. Isto é o importante do ciclo alternado. O caminho par. Bom, o caminho par diz-me que se eu tenho aqui um nó livre e se faço, digamos, este caminho 6 é 5, só este, isto permite-me dizer que o E, em vez de tomar o valor 5, pode tomar o valor 6. Okay? E mais, se eu continuar este caminho alternado, 6, E, 5, D, 4, quer dizer que em vez de ter o D igual a 4 e o E igual a 5, posso pôr o D igual a 5 e o E igual a 6. Okay? E por isso, se eu descobrir quais são os caminhos alternados possíveis e os ciclos alternados, todos aqueles arcos que não pertencerem a nenhum deles vão à vida. Okay? E, no fundo, corresponde à redução dos domínios das variáveis. Ok. Por isso, este é o ciclo inicial. Okay? Por isso, vocês declaram a restrição, imediatamente saltam
um conjunto de arcos que não pertencem nem a ciclos alternados, nem a caminhos alternados pares, mas depois ainda há situações em que, tudo bem, o domínio atualmente será este, mas agora alguém vos diz que, por exemplo, que o C não pode ser 3, okay? Ou alguém vos diz que o A não pode ser 2, ou alguém vos diz que o E não pode ser 6. Okay? Por isso há várias hipóteses aqui. As hipóteses são as seguintes. Primeiro, eliminação do arco vital, ou seja, por exemplo, o C só pode tomar o valor 3, nesta restrição all different, não é? Se há alguma restrição adicional disser que o C não pode ser 3, temos o caldo entornado, é impossível. E aí temos que fazer backtrack. Okay? Temos que fazer backtracking, perceber porque é que chegámos a este ponto e eliminar alguma atribuição que tínhamos feito que nos tenha feito chegar a este ponto. Por isso aqui não há nada a fazer. A outra hipótese é dizer assim, ok, nós eliminamos um arco não vital. Ok? Este, por acaso está ao contrário. Imaginem que nós eliminamos o arco vital, D igual a 4. O que é que isso acontece? O que é que pode acontecer? Bom, se houver um arco do D que não passe por aqui, okay, nós podemos usar esse arco alternativo. Neste caso, podemos usar o arco alternativo D5 e, obviamente, para que o D possa tomar o valor 5, é preciso que o E deixe de ser 5. E por isso temos que ir ao caminho par, e eliminar e trocar, digamos, os arcos que pertencem ao caminho, ou que pertencem ao mates, com os arcos que não pertencem ao mates. Ok? É este caso, ok? Por isso isto é uma eliminação de um arco que não é vital, que é membro do matching. Okay? Se é membro do matching, eu tenho que arranjar um matching alternativo. Finalmente, ainda existe uma situação que é, que neste caso não era inicial, mas é para ilustrar. O que acontece se eu eliminar um nó que não é vital, por isso não está no matching, mas que não é um membro do matching? Aliás, não está no máximo matching, nem está em nenhum matching. Porque, por exemplo, este é igual a 6. Por isso o E igual a 6 não está no matching, ok? Como o matching é 5. E aparentemente o nó, como não está no matching, o que é que eu tenho que fazer? Em princípio não teria que fazer nada, ok? Mas na realidade, eventualmente posso fazer alguma coisa mais. Porque este nó começa aqui no 6, este caminho começa no 6, imagina que tem 6, E, 5, D, 4, A. Okay? Esta ligação do 4 para o A, atenção que isto não é o problema inicial, é um problema que eu acrescentei este arco. Okay? Este arco só é mantido porque este arco pertence ao tal caminho alternado par. A, 4, D, 5, E, 6. Está no tal caminho alternado par que começa ou acaba num nó livre. Okay? Se este nó deixa de ser, se este arco deixa de existir, já não tem nenhum caminho alternado par que inclua este arco. Ou seja, o A pode ir para o 4 pode ir para o D pode ir para o 5 pode ir para o E, mas se vocês contarem, isto são 1, 2, 3, 4, como é que é? 1, 2, 3, 4, 5. Sim, ele deixa de pertencer, digamos, deixa de ter hipótese de colocar o A igual a 4, aí teria que pôr o D igual a 5, mas para pôr o D igual a 5, o E deixa de poder ser 5 e por isso deixa de ser um caminho alternado par. Okay? Por isso, os que não pertencem a nenhum ciclo alternado ou caminho alternado têm que desaparecer. Okay? E neste caso, deixa de poder aparecer. Ok? Bom, basicamente é isso que este algoritmo faz, e por isso, para fazer este algoritmo, tem que fazer algumas contas, não é? E concretamente, usando N variáveis, cada uma com D valores, em que D grande é a cardinalidade da união de todos, ok? Por isso, neste caso, cada uma pode ter 2 ou 3 valores, mas o D grande serão 6, porque são 6 valores possíveis. Consegue-se perceber se existe a primeira coisa é garantir um matching máximo, ok? E isso consegue-se obter com uma complexidade de D pequeno, N elevado a 3 meios, N vezes raiz de N.
São tudo algoritmos que vêm da teoria de grafos, por isso vocês podem olhar para esses algoritmos e verificar a sua complexidade. Verificar que um arco não pertence a nenhum máximo e que a partir de um máximo, e que, portanto, pode ser removido, a complexidade é dn vezes n mais d grande. Okay? Finalmente, a complexidade será a complexidade das duas, não é? Tem que fazer isto e tem que fazer isto, por isso será dn mais d grande mais dn ao cubo, 3 meios, e por isso, como o d pequeno, o d grande é menor que d vezes n, por isso d grande é o conjunto de todos os valores no domínio, d é o domínio de cada uma das variáveis, por isso havendo n variáveis, o conjunto de valores das variáveis se não houvesse repetições era igual a d, havendo repetições é maior que d, e por isso basicamente o que acontece é que o d é dominado por dn, o dn domina o n, e o dn elevado a 3 meios é o termo que é complexo, digamos, que é dominante, e por isso este algoritmo tem uma complexidade, acaba por ter uma complexidade dn elevado a 3 meios. Compara bem com aquela fórmula de há bocado que era d elevado aliás, n elevado a d vezes d elevado a não sei quantos. Por isso, uma complexidade muito mais complexa, muito maior, ok? Exponencial. Neste caso, a complexidade não é exponencial porque o único expoente que aparece é 3 meios, por isso isto é um algoritmo polinomial que consegue fazer a eliminação de todos os valores das variáveis que não pertencem a nenhuma solução. Ou seja, aqueles dois exemplos que eu dei do Sudoku e daquele exemplo inicial, este algoritmo garante que elimina os valores que não pertencem a nenhuma solução. Ok. Na realidade, há outros algoritmos, okay? Há algoritmos que conseguem, este que eu vos falei é o primeiro, mas há algoritmos que conseguem obter soluções, obter pruning, por isso, eliminação de variáveis em melhores tempos. N log n é melhor que n elevado a 3 meios, mas que, neste caso, este algoritmo só olha para os limites só olha para os limites dos domínios, não olha para o interior. Já vamos ver que isto faz alguma diferença, okay? naquele exemplo que eu vos dei. Depois há mais uns outros que vocês podem ver no Handbook of Constraint Programming, okay? Tem aqui uma descrição de vários algoritmos que conseguem fazer o mesmo tipo de pruning, por isso de eliminação de variáveis, de redução de domínios, com algoritmos diferentes e com características diferentes, ok? Mas basicamente o que interessa é que o all different, e vamos ver no Choco que temos várias alternativas, que o all different consegue ser implementado com vários algoritmos, com características ligeiramente diferentes e que poderão ser escolhidas pelo utilizador de acordo com o seu problema. Okay? Aliás, que vamos usar, que vamos ver, vamos ver que o próprio all different pode ser feito a partir de uma outra restrição, que é a Global Cardinality Constraint, que vamos dar no final. Ok, como é que nós fazemos isto em Choco? Okay? Já que temos o all different, nós já usamos, mas de qualquer maneira vamos só recapitular, porque há mais qualquer coisa que pode ser feita. Por isso, primeiro temos que especificar o modelo, enfim, isto até aqui é tudo igual, não é? Temos que importar o modelo, temos que importar as variáveis, temos que importar os tools. Vamos ver que basicamente servem para fazer um único array de variáveis a partir de vários arrays de variáveis. E por isso importamos estes tools, o solver, enfim, tudo isto é normal, ok? Aqui o exception, já vamos ver o que é que isto quer dizer, porque é que isto serve, ok? Por isso vamos ter que perceber o que é que acontece com contradições e por isso definimos a variável, ok? Definimos a classe do all different com um problema com o all different. Ok, por isso o que é que nós temos que fazer a seguir? Temos que dizer quais são qual é o modelo, ok? Declaramos um modelo, declaramos um solver, declaramos as variáveis, por isso neste caso eu vou considerar um array em que as variáveis só podem tomar... desculpa, isto não é um array, isto é uma variável só. Por isso a variável A só pode tomar o valor 1 e 2, ok? A variável B também só pode tomar o valor 1 e 2, a variável C pode tomar os valores 1, 2 e 3.
ok? Por isso varia desde 1 até 3. Por isso já estão a ver que se eu tiver 3 variáveis, todas diferentes, em que uma pode tomar o valor 1, 2, outra pode tomar o valor 1, 2, outra pode tomar o valor 1, 3, a D pode tomar o valor 2, 5. Isto é exatamente o programa que eu vos mostrei no gráfico. E o E pode tomar os valores 3 e 6, ok? A pergunta é, apenas por propagação, será que eu consigo eliminar alguns valores destes domínios? Okay? Bom, intuitivamente podemos ver que sim, ok? O A e o B só podem tomar um valor 1 e 2, por isso o princípio do Pombal diz-nos que mais nenhuma variável pode tomar o valor 1, 2, ou seja, a variável C tem que tomar o valor 3, ok? E como 2 e 3 já são tomados pelas variáveis, o D só pode tomar os valores 4 e 5, e o E só pode tomar os valores 4, 5, 6, que é exatamente o gráfico que resulta depois de usar aquela propagação que vimos lá. Bom, mas será que a gente consegue ver isso no choco? E a resposta é que sim. Vamos então agrupar as variáveis todas vamos agrupar as variáveis todas A, B, C, D, E num vetor X, começando com X igual a, por isso, não sei porque é que estamos a fazer isto, mas ok, isto é o normal fazer isto, ok? São 5 que podemos fazer diretamente, mas se fossem vários tínhamos que pôr aqui um ciclo em que íamos concatenando os vários valores, ok? Por isso a maneira de fazer é concatenar, por isso aqui é as utilities do choco permitem fazer concatenação de variáveis a arrays, enfim, mas também podíamos ter feito isto diretamente, isto são poucas, isto seria se fosse num ciclo. Ok, por isso nesta altura criámos um vetor de variáveis, x, que tem as variáveis A, B, C, D e E, cada uma delas tem domínios diferentes, ou seja, não estamos a definir um vetor com variáveis todas com o mesmo domínio. O A, vimos que só pode tomar os valores 1 e 2, o B só pode tomar o valor 1 e 2, etc. E agora vamos impor a restrição, ok? Por isso vamos impor a restrição que eles são todos diferentes, ok? Agora eu vou mostrar aqui. Elas têm que ser todas diferentes, mas agora a diferença é que nós usamos é que temos aqui um consistency level, temos um parâmetro adicional, podemos não pôr, ok? Se não pusermos nada, não precisamos nada desta confusão. Se quisermos, digamos, utilizar algoritmos diferentes para propagação, temos que criar temos que chamar o all different com este segundo parâmetro, consistency level, ok? E o consistency level pode tomar um destes valores. Ou a default, no caso do default, o algoritmo é que vai olhar para o problema e decidir o que é que vai fazer. Pode ser o forward checking, que é o node consistency, que é o naive, basicamente só usa só elimina um valor quando é o último, quando as variáveis se tornam unárias. O arc consistency, que é este algoritmo que eu estive a ver, e o bounds consistency, que é o algoritmo que só olha para os limites dos domínios das variáveis, ok? E, neste caso, eu não quero resolver o problema, quero só ver o resultado da propagação. E por isso faço o solver propagate, ok? E agora mostro os valores, ok? Por isso, se eu fizer isto, tudo aquele listado de 1 até 5, no fim, depois da propagação, vou ver quais são os domínios que eles têm, ok? E vou printá-los. Basicamente o que vai acontecer, se ele aparecer a print, ok? Por isso basicamente o que vai acontecer é que se eu aplicar aquele algoritmo a estas 9 variáveis, o que vai acontecer é o seguinte: se eu usar o forward checking, e basicamente impor node consistency, não acontece nada. Ok? Isto no fundo está-me a fazer as variáveis duas a duas, não está a fazer nenhum algoritmo especial, está simplesmente a olhar para os algoritmos, para as variáveis duas a duas. Se eu puser o arc consistency, que é a generalização do arc consistency, neste caso para o all different, obtenho exatamente aquilo que eu vos mostrei há bocado. Ou seja, obviamente aqui já não são as mesmas variáveis, são as variáveis x0 até x8, com os domínios que aqui estão, não são aqueles, mas basicamente faz a eliminação exatamente do que eu queria. Finalmente, com o algoritmo do pruning, ok? Com este bounds consistency, em que só olho para os limites dos domínios, que eu verifico é que o 3, 4, 5 são eliminados os x1, porque tem o 6, 7 e 8 são consistentes,
Mas nestas aqui no X2, por exemplo, o 1 mantém-se e o 8 e 9 mantém-se. E o 9 também se mantém, porque os limites deviam ser os valores deviam ser 1, 8 e 9. E por isso o que vai acontecer é que, como o 1 se mantém, como o 9 se mantém, como eu não estou a olhar para dentro do domínio, acabo por manter os valores todos. Quer no X2, quer no X7, quer no X3. Okay? E por isso o que acontece é que com este bound consistency, com este algoritmo, eu não olho para dentro dos domínios e por isso tenho é mais rápido, mas tem estas limitações. Por isso é uma questão agora de cada um escolher o que pretende. Okay? No default, neste caso, ele percebe que o default é o ARC consistency, por isso é o algoritmo do QG e obtém o que quer. Okay? Ok, por isso, neste caso, como eu vos mostrei, este programa que eu vos mostrei, que está na página, não vai resolver o problema, apenas utiliza o método propagate para dizer, ok, uma vez postas estas variáveis, propague as restrições e veja o que é que fica. Okay? E por isso, é por esse propagate que vocês têm que se usar o throws, contradiction, exception, naquela definição inicial. Okay? Bom, são detalhes do choque, não. Vocês provavelmente saberão trabalhar nisto melhor que eu, porque isto vem do Java. Ok, e por isso, sobre o all different, acho que está tudo dito, ok? Há vários algoritmos, o choque permite usar vários algoritmos, e depois com várias complexidades, qualquer deles, exceto o forward checking, que é basicamente o naive, é melhor do que usar as restrições 2 a 2. E por isso, se vocês verem de alguma forma, o que se pretende com este algoritmo, em casos particulares, por exemplo, quando tenho 9 variáveis, cada uma com 9 valores, são todas diferentes, o que eu quero fazer é de alguma forma uma permutação dos valores das variáveis. Okay? Mas há situações em que as permutações não é suficiente, é preciso ter uma certa ordenação das variáveis. Okay? E por isso, por exemplo, quando existe uma sequência de tarefas, okay, em que existem precedências entre tarefas, eu posso querer fazer, cada tarefa tem o seu tempo para execução, mas eu quero garantir que existe uma certa ordem na ordem com que as tarefas são feitas. Okay? E por isso, aqui o que interessa garantir é que as tarefas não só são feitas alternadamente, por isso umas a seguir às outras, mas que também não pode haver, digamos, posso usar uma permutação das variáveis, mas não posso, por isso posso garantir que de uma vai para a outra, mas que não pode haver subciclos, como eu vou mostrar aqui neste caso. Okay? Imaginem que vocês têm estas tarefas, 0, 1, 2 e 3, querem fazê-las todas, ok? Mas têm que ter algum cuidado porque a seguir ao 0 pode vir o 1, ok? Mas a seguir ao 2 não pode vir o 1, ok? Por isso há aqui algumas restrições no sentido que a sequência tem certas restrições. A sequência das variáveis 0, 1, 2 e 3 tem um conjunto de restrições, ok? E por isso, à partida, isto pode ser, este grafo das tarefas pode ser representado por um grafo, ok? Em que diz que se eu, a seguir à tarefa 0, posso executar a tarefa 1, a seguir à tarefa 1 posso executar a tarefa 2, a seguir à tarefa 2 posso executar a tarefa 3, mas o que me interessa muitas vezes é não só saber qual é o custo destas transições. Enfim, para desvendar já o problema, isto é classicamente o problema do caixeiro viajante, okay? Em que os nós correspondem a cidades, isto na formulação, digamos, tradicional, os nós representam cidades e um caixeiro tem que visitar todas as cidades sem repetir e voltar ao ponto de partida. Ou seja, nesse caso, não só tem que ir para todas, por exemplo, ele não pode ir da 0 para a 1, da 1 para a 2, porque depois só pode ir para a 3, mas a 3 já não pode ir para a 0 sem visitar uma das anteriores, por isso há restrições que dizem que certas combinações não são possíveis, ou certas sequências não são possíveis, porque chegam a becos sem saída, mas por outro lado também normalmente existem custos associados a cada arco, e por isso do 0 para o 1 tem um certo peso ou tem um certo custo, do 1 para o 2 tem um certo custo, e por conseguinte o que me interessa é não só fazer o tal percurso, chamado percurso hamiltoniano, aliás, ciclo hamiltoniano, como também, dentro dos ciclos possíveis, obter aquele que tiver menor
custo. Okay? Enfim, tipicamente são os problemas de TSP. Ok, por isso neste caso o que é que nós temos que fazer? Temos que eliminar os arcos que não pertençam a nenhuma solução. Por isso, concretamente, se eu tiver este problema, estes arcos do 2 para o 2 e do 1 para o 1 não pertencem a nenhuma solução, porque do 1 não posso voltar a visitar o 1, e este arco 1 para o 2 também não pode pertencer a nenhuma solução, porque se eu vier do 0 para o 1, do 1 para o 2, depois já não posso voltar para trás. Ok? E por isso interessa-me saber não só quais são os arcos que podem ser eliminados, como está aqui, como também, por isso, estas são as duas únicas soluções, como também, ok, pronto, basicamente isto que estava aqui dito. Não é? Como também quero usar mais tarde posso usar os custos para dizer de todos os caminhos, qual deles é que é melhor. Ou seja, qual é aquele que tem menos custos, olhando para os arcos de 0 para 1, de 1 para 3, 3 para 2 e 2 para 0. Ou, fazendo ao contrário, do 0 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 1 e do 1 para o 0. Bom, como é que podemos modelar estes problemas? Bom, existem duas maneiras de o fazer clássicas. Uma é dizer assim, bom, vamos ter aqui um array, eu vou chamar o rank, de ordem, e digo que se rank i for igual a j, quer dizer que o iésimo nó é o iésimo nó é o jésimo a ser visitado. Ou seja, se o rank de 4 for 3, quer dizer que o nó 4 é o terceiro a ser visitado. Isto começando com o de 1, ok? Tem que fazer a adaptação se os nós começarem no 0, ok? E por isso, basicamente, se eu tiver uma permutação deste rank, quer dizer que cada nó tem uma determinada ordem a ser visitado, tem uma determinada ordem a ser visitada e por isso qualquer permutação corresponde a um caminho. Okay? Bom, isso tem uma vantagem e tem algumas desvantagens. Uma das desvantagens é ter simetrias. Ou seja, se vocês olharem para aqui, vocês podem dizer que o rank de 0 é 1, o rank de 1 é, se forem por esta ordem, tem 1, 2, 3, 4. É a ordem com que visitam os nós. Outra maneira é ter a ordem 1, 2, 3, 4. Okay? E estas duas correspondem, se não houver a questão dos pesos, correspondem exatamente ao mesmo, especialmente quando os arcos, que é o caso, normalmente, os arcos são, os grafos não são dirigidos, são exatamente o mesmo circuito. Okay? E por isso há muitas simetrias que, na realidade, podem ser eliminadas, dizendo, porque no fundo, aliás, desculpem, ao contrário, a simetria que eu quero eliminar é assim, eu vou dizer que o primeiro nó é o nó 0, e a partir daí faço um circuito. Okay? O primeiro nó é o nó 0, e a partir daí que pode ser 0, 1, 3, 2. Mas também podia dizer que o primeiro nó era o nó 1, e depois fazia o mesmo circuito, 1, 3, 2, 0, e voltar a 1. Ou seja, todos estes circuitos acabavam por ser o mesmo, a única diferença é que começavam em nós diferentes. Ok? E por isso, todas estas simetrias, por isso, todas estas soluções que são exatamente a mesma, podem ser eliminadas se eu fixar um nó arbitrariamente, como sendo o primeiro. Okay? Por aqui, tudo bem. O mais difícil, o mais problemático é que é difícil propagar esta restrição com esta representação. Okay? E por isso, o modelo alternativo é aquele que normalmente é utilizado, em que o que nós dizemos é que, em vez de dizer qual é a posição do nó i na solução, eu vou dizer, do nó i eu devo ir para o nó j. O next do i é o j. E por isso, a única coisa que eu tenho que dizer é qual é o nó que vem a seguir ao j. Bom, este algoritmo, em princípio, também tem vantagem, mas tem que ter algum cuidado. Okay? E o cuidado é que, por exemplo, esta solução, ou seja, do nó 1 vou para o nó 0, do nó 0 vou para o nó 1, do nó 1 vou para o nó 0, do nó 2 vou para o nó 3, do nó 3 vou para o nó 2. Isto é uma permutação, 1, 0, 3, 2, mas isto não é uma solução. Porque, na realidade, isto não é um circuito dos 4 nós, corresponde ao circuito do 1 vai para o 0, aliás, do 0 vai para o 1 e do 1 vai para o 0, e o segundo circuito é do 2 vai para o 3 e do 3 vai para o 2. E por isso acaba por ter 2 subcircuitos. E por isso, os algoritmos que trabalham com esta representação têm depois que fazer uma série
de verificações para eliminar estes subcircuitos. Okay? E o Choco faz isso, por isso eu não vou entrar nos algoritmos que fazem isto, já basta isso vocês podem ver depois a literatura sobre que algoritmos é que permitem eliminar subcircuitos, mas no caso do Choco podemos resolver este problema da seguinte forma, já agora. Por isso, temos aqui o Choco, não é? As restrições são as mesmas, os módulos que importamos são os mesmos, e depois vamos dizer simplesmente que existem uma matriz de distância, neste caso com valores, não é? Esta matriz que corresponde aos arcos, por isso de 0 para 1, de 0 para 0 não há arco nenhum, coloco aqui um 0, enfim, por definição, por convenção. Do 0 para o 1 corresponde a este arco, tem aqui o valor 5. Do 0 para o 2 corresponde a este arco, tem o valor 9. Do 0 para o 3 não existe nenhum arco, por isso tem o valor 0. Por isso os valores 0 correspondem a arcos que não podem ser utilizados. É a mesma coisa para todos, não é? Por isso tenho aqui esta matriz de distâncias, ou matriz de custos. Tenho o número de nós que aqui estão, crio um modelo, crio um resolvedor e crio a tal representação do seguinte, do next, okay? Que é um conjunto de variáveis. Como é que eu as represento? Bom, as próximas do zero são aquelas que não são nulas, ok? Basicamente, vou criar um domínio para todos os valores que, se não forem para todos os valores, vou criar um domínio, okay? Que são o domínio das distintas, e para cada variável vou acrescentar essa variável, one, às variáveis que já cá tenho. Por isso, tenho a variável 0, a variável 1, a variável 2, a variável 3, para que uma delas crie um domínio, e o domínio será o domínio da variável será aqueles valores que estão naquela matriz que eu vos mostrei há bocado, e acrescento essa variável e fico, na realidade, com um vetor apenas, que é o vetor, junto-as todas no vetor next, ok? O vetor next vai representar as variáveis, por isso next de 0 pode ser a 1, com o valor 5, e a 2, com o valor 9. Não pode ser nem 0 nem 3, porque é diferente de 0. Finalmente, ok? Por isso o D0, basicamente foi isso que eu fiz, o domínio do 0 é este aqui. Ok, por isso, na realidade, estes são os custos, e agora tenho que fazer um bocadinho mais, tenho que dizer assim, ok, se a variável D0 tem estes nexts possível, ok? Os domínios que ela pode tomar são o 1 e o 2, ok? O 0 e o 3 correspondem a custos 0, a custos ou valores 0, não correspondem a transições possíveis, ok? E por isso fico finalmente com enfim, com este código, consigo dizer que o D0 tem o domínio 1 e 2, por isso do 0 posso ir para o 1, ou do 0 posso ir para o 2, do 1 posso ir para o 0, para o 2 e para o 3. Isto aqui, o 1 está aqui a mais, ok? Do 2 posso ir para o 1, para o 3, isto aqui está, desculpem, isto é do 1, que é, enfim, tem a ver aqui com a numeração, começar com 0 ou não, mas basicamente os domínios representam, digamos, estes ciclos. Finalmente, para obter as soluções, okay? Ou pelo menos fazer a propagação, só tenho que dizer que vou criar a variável circuito, a restrição circuito, sobre estas variáveis next. Ou seja, depois de criar as variáveis, depois de criar o domínio das variáveis, vou criar a restrição circuito para dizer que as variáveis têm que produzir um circuito, por isso um ciclo hamiltoniano, ok? E por isso posso obter as soluções todas e obter este circuito. Aliás, este programa também está naqueles que eu vos mostrei, depois já vos vou mostrar. Vocês depois podem testá-lo em casa, ok? E por isso, este programa, tal como está, não vai procurar o circuito mais barato, digamos, vai apenas dizer quais são os circuitos possíveis. Enquanto houver soluções, ele mostra os circuitos todos, ok? E por isso vai-vos mostrar estes dois circuitos, o 0132 e o
a primeira solução é do 0 vai para o 1, do 1 vai para o 3, do 0 vai para o 1, do 1 vai para o 3, do 3 vai para o... desculpa. Do 1... A internet está aberta. Do 0 vai para o 1, do 1 vai para o 3, do 2 vai para o 0 e do 3 vai para o 2. Okay? Por isso faz este circuito nesta direção. A segunda solução diz que o 0 vai para o 2, o 1 vai para o 0, o 2 vai para o 3 e o 3 vai para o 1, ou seja, faz o circuito na outra direção. São as duas soluções possíveis. Ok? Por isso, neste caso, a solução, o next diz quais são, reparem que isto não é a permutação, não é do 1 vai para o 3, do 3 vai para o 0, do 0 vai para o 2, não é do 0 vai para o 1, do 1 vai para o 3, do 2 vai para o 0 e do 3 vai para o 2. Com esta representação. Eventualmente, nós podemos querer fazer a minimização, ou seja, saber qual destas soluções é melhor, e para saber qual é a solução melhor, temos que ter esta noção de que se o 0 for para o 1, como é esta solução, se o 0 for para 1, ou seja, se o seguinte do 0 for 1, eu tenho que usar o custo do arco de 0 para 1. Tenho que somar o 5. Isso, no fundo, o que eu tenho que saber é se olhar para este gráfico que aqui está, okay, e dizer se o índice for um determinado valor, ou seja, se usar 0 para 1, então o valor tem que tomar o valor do arco. Okay? E isso é feito com aquela variável elemento, com aquela restrição elemento que nós usamos numa das aulas anteriores práticas. Okay? Quer dizer assim, o custo do nó que sai da variável i, okay, é a distância do i para o próximo do i. Ok? Por isso, se eu souber a distância do próximo do i, eu sei qual é. Se eu souber qual é o próximo do i, eu sei a distância entre o i e o próximo do i. E por isso temos que usar esta restrição. Só que esta restrição tem um problema que é a variável. O array é indexado por uma variável de decisão. Ok? E para o array ser indexado por uma variável de decisão, temos que usar o tal vetor, o tal restrição elemento, em que o valor, existe um vetor, onde nós temos as possibilidades. Se nós usarmos um determinado índice, e neste caso o índice é uma variável de decisão, nós vamos obter um determinado valor. Okay? Ou vice-versa. Se eu tiver um determinado valor, eu vou restringir os índices aos valores que podem ser usados. Se eu tiver um valor, posso restringir os índices aos valores, aos elementos do vetor que têm esse valor nesses índices. Okay? Neste caso, existe ainda um parâmetro adicional, que é o offset. Na realidade, não é o índice mais o offset. O offset é um inteiro. Neste caso, pode ser 0. Ok, por isso o vetor, digamos, a explicação formal é esta. Índice é uma variável de decisão, menos offset é uma variável de decisão também, com um offset, e, por conseguinte, esta restrição obriga-me que o valor que aqui estiver pode ter vários, é uma variável de decisão que pode ter vários valores no seu domínio, o valor final tem que ser um dos valores que no vetor que aqui está estiver indexado pelas variáveis de decisão index menos offset. Ok, por isso, a especificação é feita com este elemento, eu não vou, acho que dá para perceber, por isso, além do circuito, eu tenho que dizer qual é o custo, digamos, máximo, tenho que dar tenho que criar uma variável de custo, ok? E depois vou criar os custos, que é um array com todos os custos que eu tenho lá, representados naquele array, ok? Por isso o que eu tenho que criar é para cada next, okay? Para cada elemento do vetor, tenho que saber qual é o next, qual é o 0, o offset é 0, por isso aqui neste caso não tem offset, quais são as distâncias possíveis e qual é o custo se eu usar um determinado next. Ok? Depois, tenho uma outra restrição que me soma todos estes custos que eu tenho. Por isso, há de haver o custo de sair da variável 0,
há do custo de saída da variável 1, etc. A soma dos custos, posso usar esta restrição, que é a mesma coisa que fazer um somatório de todos os custos do vetor. Estes custos vão ser o costo e o que eu, agora no choco, em vez de simplesmente dizer que quero fazer um solve, eu especifico um objetivo que é minimizar esta variável custo. Okay? É assim que isto se faz em choco. Depois também digo que quero fazer a pesquisa por first sphere, com enfim, esta restrição não é esta diretiva não é importante, mas isto é uma diretiva de heurística que é útil em problemas mais complicados. E depois o que eu tenho que fazer é resolver, ok? E para cada resolução é obter as soluções, ok? E por conseguinte, neste caso, se eu fizer desta maneira, o que vai acontecer é que ele vai tentar descobrir primeiro uma solução com custo 25 e a segunda solução ele nunca chega a encontrá-la, ok? Por isso que ele descobre uma solução com custo 25 e como tem este objetivo, que é minimizar o custo, ele elimina logo a partir do 26. Se ele, por acaso, começasse com a solução 26, ele mostrava uma solução 26 e a seguir mostrava uma solução 25. Bom, este problema é muito simples, ok? Mas vocês têm nos códigos um problema com o conjunto, este conjunto da Baviera, que são um conjunto de cidades da Baviera, que fui buscar à net, benchmarks para este problema do TSP, que tem várias soluções possíveis e várias cidades possíveis, por isso tem gráficos com 5 cidades, 10 cidades, 20 cidades, etc. E, em particular, quando eu usei isto nas 20 cidades, o ano passado, okay, porque entretanto o choco mudou, mas quando eu usei isto o ano passado, o que eu vi foi que obtinha esta solução, ok, por isso uma solução para as 20 cidades, com custo de 2.264 em 146 milissegundos. A seguir, como eu pedi para solve, ele vai tentando descobrir o mínimo, ok? Por isso ele vai-me descobrir uma segunda solução com um custo mais baixo, mas um bocadinho à frente, como 150 milissegundos. A terceira solução tem um custo mais baixo, com 152 milissegundos. Enfim, vai fazendo várias soluções. Ao fim de um certo tempo, concretamente ao fim desta solução, 16, ele descobre a solução ótima, que neste caso é a solução ótima 1737, em 21 segundos. Okay? Depois fica ali a trabalhar em vazio e só ao fim de 52 segundos é que ele desiste. Ou seja, ao fim de 52 segundos ele descobre que não há mais soluções. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que existe, isto é um clássico dos problemas de otimização, em que utilizam um algoritmo que é o branch and bound, que sempre que ele descobre uma solução, diz não estou interessado em soluções que sejam piores do que aquela que eu já tenho, ou sequer iguais, e por isso o que vai acontecer é que há uma altura em que ele descobre a solução ótima, mas ainda não sabe que é a solução ótima. Tem que ainda procurar o resto do espaço de pesquisa para ver se ainda consegue descobrir uma solução ótima. Por isso é que isto são problemas de otimização, são problemas de NP hard. Não basta descobrir uma solução, tem que provar que não existe nenhuma solução melhor. E por isso, normalmente é isto que acontece. Tem um certo tempo para descobrir a solução ótima e um tempo, que neste caso é quase o dobro, ou mais do dobro, para provar que não há melhor solução do que esta. Outras soluções podem ser, ok, neste caso a melhor solução foi obtida em 21 segundos e foi provado que era ótimo em 52 segundos. Na realidade, este algoritmo, tal como o All Different, o algoritmo também pode ser parametrizado, ok? E por isso, se eu usar a configuração light, já vou mostrar a diferença, o que acontece é que ele descobre a solução ótima. Pode não ser por esta ordem, mas neste caso até são as mesmas soluções. Aliás, desculpa, ele pode não descobrir pela mesma ordem, mas neste caso também é a 16ª, mas descobre em 9 milissegundos e prova que é ótimo em 27 milissegundos, ok? E por isso consegue, neste caso, obter soluções, digamos, com um speed up de 2 vezes mais rapidamente, ok? O que aconteceu aqui? Ok, por isso, para fazer esta configuração, é preciso, à mesma, importar a classe de configurações, como nós vimos há bocado no All Different,
e declarar esta configuração como sendo all, first, light ou RD. Okay? E por isso declaramos a configuração como sendo o all, ou first, ou light ou RD, e depois quando chamamos o circuito, em vez de dizermos só next 0, temos que pôr também a configuração, que é o objeto que foi criado aqui. Ok? E depois, em vez de fazer isto, temos que fazer desta forma. Ok? Já agora, eu testei este problema há bocado, quer dizer, ontem, porque entretanto como é que se diz? O choque mudou, ok? E eu obtive estas soluções já agora. Para o mesmo circuito com 20, a solução light obteve a primeira solução, há bocado era em poucos milissegundos, mas neste caso ele demora 1 segundo. A 24ª solução, que há bocado era 21 milissegundos, ele agora consegue obter em 19 segundos, mas consegue descobrir que a solução é ótima em 23 segundos, enquanto que há bocado estava em 50 e tal segundos. Okay? O first é parecido com o que eu tinha antes, okay? Descobre sempre a mesma solução ótima. O RD, enfim, são estes os tempos que aqui estão, e no caso do all, é o algoritmo mais pesado. Nestes problemas relativamente pequenos não vale a pena, porque ele só descobre a 15ª solução com este valor, por isso não chega sequer ao ótimo, e corta, porque eu faço o time limit de 120 segundos, ok? Aqui isto é a transcrição de como apareceu, ok? A primeira solução foi em 1999, a segunda foi em 1997, por isso em 1 segundo, enfim, foram as várias soluções que foram aparecendo. E o que esta nova versão do circuit faz é, demora mais tempo a descobrir a primeira, mas depois é mais rápida a descobrir a última e a provar que a última é ótima. Okay? Bom, mas isso, os desenvolvedores de choque estão sempre a atualizar os algoritmos que utilizam para estas restrições globais, por isso é uma questão de irem acompanhando, digamos, se utilizarem o choque, tem que ir de vez em quando fazer o acompanhamento do que é que anda a ser feito. Bom, mais restrições globais. Estão a ver agora, voltamos aos acetatos, não é? Por isso vimos aqui três restrições globais, que são provavelmente as mais usadas, o different, o elemento e o circuito, mas há mais, ok? Por isso há generalizações do all different, nomeadamente, em vez de ter garantia que os valores são todos diferentes, eu posso permitir algumas repetições. Ok? Algumas repetições, por isso pode haver variáveis com o mesmo valor, mas não pode haver mais do que não sei quantas variáveis com o mesmo valor. Okay? Por isso, restrições que se aplicam a este problema, por exemplo, é nestes n slots, m variáveis podem ter valor v. Por exemplo, vocês podem ter 5 máquinas e dizer que em cada instante vocês só querem podem ter 5 máquinas a utilizar, ou seja, as variáveis que utilizam a máquina 1 não é apenas uma, as máquinas têm várias cópias da mesma máquina e por isso podem aceitar até X cópias ou X tarefas a executar ao mesmo tempo com o mesmo tipo de máquina. Ou então, como é o caso que eu vou dar, vocês podem ter turnos o exemplo clássico é da enfermagem e dizem, ok, onde é que eu vou pôr os enfermeiros ou as enfermeiras? Eu tenho não sei quantos enfermeiros, quantos é que eu vou pôr de manhã? Bom, de manhã tenho que pôr lá 2 ou 3, porque o turno da manhã precisa de muita gente. À tarde, se calhar, ponho menos. À noite, já ponho ainda menos. E se calhar os outros enfermeiros ainda podem ir para casa, podem estar de férias ou podem estar de folga, e por isso eu tenho vários enfermeiros. Cada variável será um enfermeiro. Posso ter vários enfermeiros que devem ter o turno da manhã, mas que tenho que os contar de alguma forma. Por exemplo, eu posso querer que 3 enfermeiros estejam lá de manhã, não me interessa quais são, mas qualquer solução tem que garantir que são 3 enfermeiros que lá estão. Okay? Por isso, neste caso, este exemplo que aqui está pode ser representado por este grafo. Okay? Tenho 7 enfermeiros, A, B, C, D, E, F, G. Okay? Neste caso,
aqui está o F e G, ok. Enfim, A, B, C, D, este devia ser um F, este devia ser um G. O A, B, C, D tem os domínios 0 e 1, ok, por isso só podem tomar os valores 0 e 1. O E pode tomar o 0, 1 e o 2, ok, pode ir para o 0, para o 1 e também pode ir para o 2. O 6 pode tomar, o F pode tomar o valor 1, 2, 3 e 4, e o 7 só pode tomar o valor 2 e o valor 4, ok? Ou seja, devido às restrições anteriores, eu posso dizer que estes enfermeiros A, B, C, D só podem tomar o turno 0 ou o turno 1. Este enfermeiro E pode tomar o turno 0, 1 ou 2 e por aí adiante. E agora a situação é, este é o valor inicial, mas agora posso querer dizer, impor uma determinada contagem. Okay? O que esta contagem faz é, agora eu vou dar já o exemplo em choco, ok? O que esta contagem faz é para estes enfermeiros, ok? Eu posso dizer que crio um modelo, crio um SOVA, as variáveis são, o B pode tomar os valores 0 e 1, o C pode tomar, aqui falta-me aqui o A, bem, mas aqui são estas várias variáveis, ok? Crio um vetor com estas variáveis todas, ok? Os vetores com as variáveis A, B, C, D, E, F, G, ok? E agora posso querer impor uma série de contagens, ok? Vamos considerar que 0 é o turno da manhã, 1 é o turno da tarde, 2 é o turno da noite, 3 é o turno de reserva, ou seja, enfermeiros que estão em casa, mas podem ser chamados em qualquer altura, e 4 estão em férias, ok? E agora posso querer impor uma certa contagem, ok? Como é que eu ponho essa contagem? Posso dizer que os valores 1 e 2, ok? Há um shift, que é o shift da manhã, que pode ter 1 ou 2 enfermeiros, ok? Há um shift da tarde que também pode ter 1 ou 2 enfermeiros. Depende da disponibilidade, mas tem que ter pelo menos 1 e não vale a pena ter mais do que 2. No caso da noite, que é o C2, eu tenho exatamente um enfermeiro. No caso de reservas e de férias, posso não ter lá ninguém, nem em reserva, nem posso não ter ninguém, podem estar todos ao serviço, mas nunca podem estar mais do que 5 em reserva ou em férias. Não é? Tem que ter alguém a trabalhar. E por isso imponho estes valores e agora digo que os shifts são estes. Ok? Estes são os valores possíveis. E finalmente o que eu tenho que associar é o seguinte. Tenho que dizer que o 1, por isso, o número de 1s que aparece são os que aparecem aliás, neste caso o 0, o número de 0 são os que aparecem no shift 0. Ou seja, o número de zeros pode ser no mínimo 1 e no máximo 2, que eram os valores que eu tinha colocado há bocado. O número de 1s que aparece na solução são entre 1 e 2 também. O número de 2 que aparecem na solução, está aqui, são entre 1 e 1. Os shifts são estes domínios. O número de 3 são entre 0 e, até seriam 0 e 5, okay? E o outro também seria entre 0 e 5. Okay? E por isso basta impor esta restrição que imediatamente deve haver alguma propagação nestes domínios. Concretamente, o que é que vocês veem aqui? Que em termos de contagens, não sei se estou a mostrar isto já a seguir, ok. Por isso, se vocês fizerem à parte não conseguem ver nada, mas se disserem que o A, B, C e D só podem tomar valores 0 e 1, e se quiserem que no máximo há 2 com o valor 0 e 2 com o valor 1, quer dizer que na prática só 4 variáveis é que podem tomar os valores 0 e 1. Como estas 4 variáveis só podem tomar os valores 0 e 1, estas 4 variáveis têm que, entre elas, tomar todos os valores de 1 e 2, de 0 e 1. O que quer dizer que a variável E, que até podia trabalhar de manhã e à tarde, na realidade não pode trabalhar nem de manhã nem à tarde, porque os turnos da manhã e o turno da tarde já estão cheios. Por isso é um algoritmo parecido, é um raciocínio parecido com o all different, mas em que agora, em vez de dizer que cada variável toma o seu valor, há grupos de variáveis que podem tomar grupos de valores e eliminam que outras variáveis possam tomar valores nesses grupos. Ok?
como é que isto, e por conseguinte, embora os valores iniciais sejam estes, na prática o E depois tem que ficar em 2, porque o E podia ser 0, 1 ou 2, mas como o 0 e 1 são tomados pelas variáveis A, B, C, D, o E só pode tomar a variável 2, só pode tomar o valor 2. O F também podia tomar vários valores, mas não pode tomar nem o 1, porque já foi tomado pelas 4 variáveis iniciais. Também não pode tomar o valor 2, porque já foi tomado pela variável E, por isso o F só pode ser 3 ou 4. Okay? Por isso o F tem que estar em reserva e o G está em férias. Okay? Tem que ter férias. Bom, por isso, como é que se faz este filtro? Okay? Com esta restrição GCC, que é uma variável que faz as contagens. Okay? E por isso, em termos práticos, o que isto diga é que os valores possíveis são 0, 1, 2, 3, 4, e agora tem que juntar, tem que restringir os valores dos enfermeiros aos shifts. Okay? Basicamente, o que isto diz é que cada uma das variáveis, que pode ser A, B, C, D, E, por isso neste caso são N0, N1, ou X0, X1, X2 até o X6, em 7 variáveis. Os valores possíveis são 0, 1, 2, 3, 4 e os shifts, para cada valor eu tenho um certo número de ocorrências. Ok? Ou seja, não sei se isto aqui é. Ok, antes disso. Por isso que eu tenho aqui o primeiro valor, os shifts são 0, no fundo são as contagens, ok? Cada valor ocorre no conjunto de variáveis tantas vezes quantas as permitidas nestes shifts. Ou seja, o valor 0 ocorre nas variáveis nurses e os shifts pode ser entre 1 e 2. Isto é o domínio de valores possíveis. O 2, o valor 1, por isso os valores são 0, 1, 2, 3 e 4. O valor 0 ocorre entre 1 e 2 vezes. O valor 1 ocorre 1 ou 2 vezes. O valor 2 ocorre exatamente uma vez. O valor 3 ocorre entre 0 e 2 vezes e por aí adiante. E até ao fim. Por isso, basicamente é assim que elas se especificam. Okay? Bom, nós iremos ver estes nas aulas práticas, vamos fazer aqui este exemplo, podemos ver este com mais cuidado, mas mais uma vez este código aparece na página, já vos vou mostrar onde é que eles estão, e para vocês depois poderem correr e verificar o que é que eles fazem. Finalmente, estes são um tipo especial de diferenças, ok? Há outras situações, e vou focar por aqui hoje, em que o que nos interessa é saber quantas vezes é que por isso, neste caso eu não digo quantas soluções, não estou a dizer quais são as soluções, estou só a dizer que estas variáveis ou os valores podem ocorrer não sei quantas vezes. Mas há outras situações mais específicas em que eu quero dizer, também é uma generalização do all different, em que eu digo que cada valor pode ocorrer, quantos valores, aliás, é que podem ocorrer nas variáveis, ok? E posso dizer várias coisas. Posso dizer assim, nas variáveis vars, ok? Os diferentes valores têm que ter, pelo menos, no mínimo, um certo valor, um certo número, ok? Por isso eu tenho um valor de variáveis de decisão, tenho uma decisão de variável lim e tenho que dizer que os diferentes valores podem aparecer, ou devem aparecer pelo menos um certo número de vezes. Ou, no máximo, um certo número de vezes. Por isso, aqui no fundo é ou exatamente um determinado número de vezes. Ok? Estas restrições, ok? Já vamos ver. Vamos ver aqui um exemplo, ok? Por isso também tem restrições, também tem algoritmos especiais de propagação. E por isso, se eu quiser fazer este gráfico que aqui está, ou seja, eu posso dizer o seguinte, que os valores, todas as variáveis podem tomar os valores 0, 1 e 2. Desculpem, a variável A pode tomar o valor 0 e 2, a variável B pode tomar o valor 1 e 3, a variável C pode tomar o valor 2 e 5, por aí adiante. Okay? E agora posso querer dizer que, por isso isto é o meu conjunto de variáveis, A, B, C, D, F,
E agora posso dizer que o número de variáveis diferentes pode variar entre 2 e 3, ok? E neste caso o que isto diz é que todos os números, está aqui instável, ok? Todas as variáveis, o número de valores que aparece nas variáveis tem que ter pelo menos 2 valores diferentes e no máximo 3 valores diferentes. Ou seja, pode ser 0, 1, 2, todas as variáveis podem tomar valores no domínio 0, 1, 2, nesse caso tem 3 valores diferentes, mas também podem ser 2 e 4, só tem 2 valores diferentes. Eu tenho é que atribuir valores às variáveis, de forma que o número de valores diferentes seja ou exatamente 3, ou exatamente este valor, ou pelo menos o valor que aqui estiver, ou pelo menos o valor que aqui estiver. Ok? E, basicamente, por exemplo, se eu disser que os valores são exatamente 1 ou 2, eu posso ter esta solução, ok? Em que a variável A toma o valor 2, a variável B toma o valor 3, a variável C toma o valor 2, a variável D toma o valor 3, a E toma o valor 2 e a F toma o valor 3. Okay? Mas se eu disser que quero pelo menos 3 valores, e eventualmente 4, esta é uma solução possível. A variável A toma o valor 0, a variável B toma o valor 1, a variável C toma o valor 2, a variável D toma outra vez o valor 0, e por isso já, já são 3 valores diferentes, ok? E as outras E e F tomam os valores 2 e 1. Por isso isto é uma solução possível em que há 3 valores diferentes que aparecem na solução. Ou então que diga, eu quero exatamente 4 valores na solução. E esta é uma hipótese. 0, 1, 2, 0, como aqui, mas depois a variável E toma o valor 4. E aqui já me aparecem exatamente 4 valores na solução. Ou 6 valores na solução. Bom, se eu tiver com esta variável, com 6 variáveis, eu quiser 6 valores na solução, no fundo tenho o all different. No fundo estou a implementar, ou posso implementar o all different na base desta restrição n values, em que ponho tantas variáveis, tantos valores quanto o número de variáveis. Exatamente. E isso obriga-me as variáveis a serem todas diferentes. Neste caso a hipótese é a primeira ser 2, a terceira ser 1, a quarta ser 5, aliás a terceira ser 5, a quarta ser 0, a outra ser 4 e a última ser 3. Okay? Com esta combinação de valores, eu consigo obter 6 valores diferentes para as 6 variáveis. Exatamente 6 valores. E por isso, isto é outra restrição. Reparem que aqui eu me digo é o número de valores de variáveis que pode tomar um determinado valor. Aliás, desculpem, olhar para os números de variáveis todas que lá aparecem, para os valores das variáveis, e dizer que tem que ser diferentes com um determinado padrão. O que é esse padrão? Ou seja, ou há um número exato de valores que elas podem tomar, ou no caso mais restringido, dizer que no mínimo podem ser 3 ou no máximo podem ser 4. Normalmente esta que é usada, o n-values, que diz que o número de valores que aqui aparece, diferentes, tem que ter este padrão, n-divs. E este padrão pode ser um par deste género. Um par em que diz o mínimo e o máximo, ou seja, quais são os valores possíveis para as variáveis, para o número de valores diferentes das variáveis, sem dizer quais são esses valores. Okay? O importante é que eu não estou a dizer quantas variáveis é que tomam o valor 0, ou quantas variáveis é que tomam o valor 1, ou quantas variáveis é que tomam o valor 2. O que eu estou a dizer é que no conjunto das variáveis, o número de valores diferentes pode ser entre 1 e 2, ou pode ser exatamente 4, ou pode ser exatamente 6. Okay? É a diferença que existe entre esta restrição e a restrição do global cardinal, que é quantos zeros é que existem, quantos uns é que existem, quantos dois é que existem. Aqui não quer dizer quantos valores é que existem, digo só que eles têm que ser diferentes. Okay? Qualquer uma delas é uma generalização do all different. No caso do global cardinal, basta dizer que para cada valor eles devem aparecer exatamente uma vez. Neste caso, eu digo que o número de valores diferentes tem que ser igual ao número de valores das variáveis. Se o número de valores diferentes for igual ao número de variáveis, de certeza que elas têm que tomar valores diferentes. Ok, por isso vamos parar aqui, já estamos adiantados.
Vocês vão ter que olhar para o código com algum cuidado. Nós na próxima aula, por isso na segunda-feira, vamos fazer exercícios para testar, digamos, estas restrições. Só vos queria mostrar aqui na página, ok? Vocês na página têm aqui as Global Constraints, tem o vídeo que não tem agora, que é este que estou a tirar, mas tem aqui estes códigos, ok? Que vocês não veem agora, mas que é um zip que tem os vários códigos destes programas que aqui estão dados nos slides, ok? Eu penso que talvez eu consiga mostrar aqui um. Deixa-me cá só se eu mal. Ok, por isso vou pôr aqui o share. Acho que é este. Ok, tem aqui este share, tem o oldif, tem o nurses, que é aquele do o n-values, foi este que acabamos de ver, tem o TSP, tem as global cardinality, que é com os nurses, e tem o oldif com o algoritmo do Rejan, e tem os triples. E tem mais, depois eu vou pôr mais na página, ok? Mas estes todos que eu dei aqui nas folhas, nos slides, eu vou disponibilizar para vocês poderem testar e ver como é que eles funcionam, ok? Bom, não sei se têm dúvidas, provavelmente esta aula, enfim, é mais pesada, tem que olhar para os códigos e para... Eu penso que o princípio é simples, mas o código, enfim, é chato. A notação do Choco é particularmente chata, por isso eu gostava muito mais do Comet, mas a linguagem Comet foi descontinuada, por isso uma coisa que se fazia em poucas linhas em Comet, em Choco é uma chatice, mas vocês que trabalham em Java já sabem que isso é assim, mas Java é um bocado verboso, mas pronto, é o que temos, e este digamos, a ferramenta que é mais fácil de integrar com qualquer aplicação, por isso foi esta que eu estou a escolher. Não é? Bom, já falei muito. Alguém tem dúvidas ou quer fazer algum esclarecimento? Ou vão ver o código com calma? Bom, se não têm dúvidas ou se têm uma grande dúvida, eu deixo depois a gravação para vocês verem com mais cuidado e deixo-vos os códigos para vocês treinarem. Ok? E vemos então na segunda-feira uma aula prática sobre estas restrições. Ok? Tchau, professor. Até para a semana. Até para a semana então. Até a segunda. Até para a semana, professor. Ok? Tchau.